E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vai ser as minhas primeiras informações sobre a Loteca 1192, loteca que vai correr no meio de semana. Lembrando que aqui no canal tem dois vídeos com muitas informações sobre a Loteca 1191, final de semana. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá e atenção que teve alteração na grade da Loteca 1191. No primeiro vídeo que eu falo da nova grade da Loteca 1192, eu faço uma análise, do jogo alterado. Saiu o Real Madrid e entrou o Avaí, e nesse vídeo tem informações sobre esse confronto. Nesse meu primeiro vídeo sobre a Loteca 1192, eu costumo ir com 5 duplos, trago excelentes informações aqui para ajudar a chegar aí nesses 14 pontos. Então, sem enrolação, vamos dar uma olhada aqui no primeiro vídeo falando sobre a grade da Loteca 1192, e tem como primeiro jogo, Huracan e Corinthians, hein? Que eu trago aqui de informação que o último jogo aí do Huracan venceu fora de casa o Rosário Central por 1-0, fora de casa empate com a América em 0-0 Copa Sul-Americana, e em casa venceu o Riestra 3-2 Campeonato Argentino. O Corinthians está vindo de uma vitória em cima do Novo Horizontino pela Copa do Brasil por 1-0, pelo Brasileirão venceu o Santos por 1-0 em casa, e fora de casa venceu o Racing do Uruguai por 1-0, hein? Boa campanha do Corinthians aí nos últimos 3 jogos. Classificação do campeonato: Huracan é o líder com 5 jogos, tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Corinthians, ele é o segundo colocado com 5 jogos, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Huracan será Copa da Argentina contra o Instituto, fora de casa, e o Corinthians vai jogar em casa contra o Vitória Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa, há uma vitória do Huracan, nenhum empate, nenhuma vitória do Corinthians. O último jogo foi no mês 4 de 2025, na Arena Corinthians. O Huracan venceu o Corinthians por 2-1. Corinthians teve uma boa evolução, depois que chegou o Dorival. É uma partida muito importante para o Corinthians, para garantir uma vaga aí na próxima fase. Tem que ficar ali entre os melhores segundo colocados, Acredito que não consegue pregar esse primeiro lugar, porque o Huracan tem um saldo de gols muito grande, São 8 gols de diferença. Mas aqui nessa partida tô acreditando que o Corinthians vai tentar a vitória, mesmo jogando fora de casa. É uma partida bem difícil. Tô usando o meu primeiro duplo já nesse primeiro jogo. Eu tô indo de Huracan e vitória do Corinthians, tentando buscar uma surpresa, Jogo 2, Libertad e Alianza. Último jogo do Libertad, fora de casa um empate com o Olímpia em 1-1, Campeonato Paraguaio. Em casa empatou com o Trinidense em 1-1 também, e pela Libertadores fora de casa empatou com São Paulo em 1-1. Já o Alianza Lima em casa venceu o Aliança Universitário por 2-0, Campeonato Peruano. Fora de casa perdeu para o Talleres por 2-0 na Libertadores, e fora de casa empate com o Grau em 1-1. Classificação da Libertadores: o Libertad ele é o segundo colocado com 5 jogos, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Aliança é o quarto colocado com 5 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo do Libertad será fora de casa contra o 2 de Maio, Campeonato Paraguaio, e o Aliança também vai jogar fora de casa contra o Melgar, Campeonato Peruano. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o Libertad, não há empates, e 1 vitória para o Aliança. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, na casa do Aliança. O Libertad venceu por 1-0, depois somente em 2023, na casa do Aliança, o Libertad também venceu na Libertadores por 2-1. Bom, nesse confronto aqui é um jogo muito importante, por o Libertad, para garantir essa vaga. Vai estar jogando em casa. Aqui no histórico, contra o Aliança tem mais vantagem, são 4 vitórias, e a gente pode ver ali que nos últimos 5 jogos, apenas 1 derrota. Nesse palpite eu tô indo seco no Libertad, levando muito em consideração em jogar em casa e ter vantagem nesse confronto aí contra o Aliança, Jogo 3, São Paulo Talleres. Último jogo do São Paulo, fora de casa, Copa do Brasil, venceu o Náutico por 2-1. Em casa venceu o Grêmio por 2-1 pelo Brasileirão, e na Libertadores empate em casa contra o Libertad na Libertadores. O Talleres em casa venceu a Aliança por 2-0 na Libertadores.
em casa empatou com o Libertad em 0-0 e Campeonato Argentino em casa perdeu para o Instituto Córdoba por 2-1. Classificação do grupo, o São Paulo ele é o líder com 5 jogos, tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Talleres ele é o terceiro do grupo com 5 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Talleres, né, que ainda tem chances, né? Precisa de uma super combinação aí de resultados, mas é possível. Próximo jogo do São Paulo será fora de casa contra o Bahia, Brasileirão, e o Talleres vai jogar em casa com o San Lorenzo, campeonato argentino. Últimos confrontos entre eles, o São Paulo tem 2 vitórias, há 1 empate entre eles e 2 vitórias para o Talleres. Último confronto no mês 4 de 2025, na casa do Talleres, o São Paulo venceu por 1-0 na Libertadores e no ano passado, o São Paulo jogando em casa venceu o Talleres por 2-0 na Libertadores. Bom, um jogo tranquilo para o São Paulo, né, que já está classificado na Libertadores. Eu acho que vai jogar esse confronto aqui sem peso. O São Paulo jogando no Morumbi é muito forte, já venceu o Talleres fora de casa e pelo que vem apresentando os dois times, né, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Jogo 4, América e Atlético Goianiense, hein? Jogo difícil de ser analisado aqui, hein? Último jogo aí do América fora de casa perdeu para o Curitiba por 1-0, em casa empatou com o Paysandu em 2-2 e fora de casa perdeu para o Operário por 1-0. O Atlético Goianiense tá vindo de um empate em casa contra o Remo, fora de casa outro empate com o Avaí e em casa venceu o Novo Horizontino por 1-0. Classificação do campeonato, o Atlético Goianiense é o 12º colocado com 11 pontos, em 8 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já o América, ele é o 14º colocado com 10 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Próximo jogo do América será fora de casa contra o Volta Redonda e o Atlético Goianiense vai jogar em casa o clássico, né, contra o Goiás. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o América, 7 empates e 4 vitórias para o Atlético Goianiense. O último jogo foi só em 2022 na casa do América, empate em 1-1 e no mesmo ano, quando o jogo foi na casa do Atlético Goianiense, o América venceu por 1-0. Bom, nesse palpite aqui, difícil, né, porque o Atlético Goianiense vem empatando bastante, mas se a gente pegar os 3 últimos jogos ali, foram adversários bem difíceis, e a gente pode ver ali que o desempenho do América também não é bom, né? Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas. Aqui tô levando em consideração esse monte de empates entre eles, mesmo o América jogando em casa, não tô acreditando muito nessa vitória, eu tô indo de empate e vitória do Atlético Goianiense. Jogo 5, Estudiantes e Carabobo. Último jogo aí do Estudiantes, fora de casa perdeu para o Botafogo por 3-2 na Libertadores, fora de casa perdeu para o Rosário Central por 2-0 e fora de casa venceu a Universidade do Chile por 3-0. O Carabobo tá vindo de uma derrota em casa para o Táchira por 4-2, campeonato venezuelano, fora de casa perdeu para o Táchira por 1-0 e na Libertadores fora de casa perdeu para a Universidade do Chile por 4-0. Classificação da Libertadores, o Estudiantes é o segundo colocado com 5 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Carabobo ele é o quarto colocado com 5 jogos, tem apenas 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Esse jogo aqui é extremamente importante para o Estudiantes, né? Mesmo grupo aí do Botafogo. Próximo jogo do Estudiantes será em casa contra o Aldosivi e o Carabobo não tem jogos depois do Estudiantes, pelo menos nos próximos dias. Últimos confrontos entre eles, apenas esse jogo, né, do mês 4 de 2025, a vitória do Estudiantes fora de casa por 2-0. Bom, pelos números, né, e o Estudiantes jogando em casa, não tem muito o que dizer para essa partida que eu tô indo seco no Estudiantes. Se o Estudiantes perder essa partida aqui, é uma zebraça, porque a gente pode ver ali que o Carabobo não tem uma vitória no grupo aí da Libertadores. Jogo 6, River Plate e Universitário. Eu trago aqui de informação que o River Plate em casa empatou em 1-1 com o Platense, campeonato argentino. Na Libertadores em casa venceu o Del Valle por 6-2 e em casa venceu o Barracas por 3-0. O Universitário está vindo de uma vitória em casa por 2-0 contra o Sport Cristal, campeonato peruano. Fora de casa perdeu para o Ran Pablo por 2-0 e em casa venceu o Barcelona por 1-0, Libertadores. Classificação do grupo, o River Plate ele é o líder com 5 jogos, tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E o Universitário ele é o segundo colocado com 5 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do River Plate será fora de casa pela Copa da Argentina contra o San Martín e o Universitário vai jogar em casa contra o Tarma, campeonato peruano. Últimos confrontos entre eles,
uma vitória para o River Plate, nenhum empate e uma vitória para o Universitário. O último confronto agora no mês 4 de 2025, o River Plate fora de casa venceu o Universitário por 1-0. Antes disso, só em 2015, um amistoso, o Universitário em casa venceu por 1-0. Aqui, pelos números, né, e o River Plate não ter derrotas ainda na Libertadores, e o primeiro jogo, né, ter vencido o Universitário fora de casa, agora jogando em casa, eu também tô indo seco no River Plate. Aqui com certeza vai ser um jogo que o Universitário vai dar a vida, né? Tá no segundo lugar do grupo, precisa garantir essa vaga. Vai ser um jogo difícil, mas mesmo assim ainda tô acreditando no River Plate. Jogo 7, Botafogo e Universidade do Chile. Último jogo aí do Botafogo, perdeu para o Capital por 1-0 na Copa do Brasil, mas se classificou. Antes disso, fora de casa, empate com o Flamengo 0-0 e em casa venceu o Estudiantes 3-2 na Libertadores. Universidade do Chile, campeonato chileno, venceu o Huachipato por 5-1. Em casa venceu o Carabobo por 4-0 na Libertadores. E mais um jogo em casa, Copa do Chile, empate com o Deportivo Recoleta em 1-1. Classificação do grupo: Universidade do Chile é o líder com 5 jogos, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Botafogo ele é o terceiro do grupo com 5 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Botafogo será fora de casa contra o Santos e o Universidade do Chile vai jogar em casa contra o Higgs, campeonato chileno. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Botafogo, nenhum empate e 1 vitória para a Universidade do Chile. O único confronto agora no mês 4 de 2025, a Universidade do Chile em casa venceu o Botafogo por 1-0. Confronto aqui extremamente difícil, né? Acredito que o fator psicológico aqui vai interferir bastante nessa partida, que se o Botafogo demorar para fazer o gol, atenção, eu tenho certeza que vai subir. A Universidade do Chile é o líder do grupo, vai ser uma partida bem complicada, considero uma partida difícil. Tô usando aqui o meu segundo duplo. Botafogo evoluiu muito, né, nas últimas partidas, tá com mais confiança. Eu tô indo de Botafogo e empate nesse jogo. Jogo 8, Independente Del Valle e Barcelona. Último jogo aí do Del Valle, fora de casa, campeonato equatoriano, venceu o Vinotinto por 3-1. Fora de casa perdeu na Libertadores para o River Plate por 6-2 e fora de casa venceu o técnico Universitário por 2-1, campeonato equatoriano. O Barcelona em casa venceu o Emelec por 2-0, fora de casa perdeu para o Universitário por 1-0 na Libertadores e fora de casa empate com a Católica em 2-2. Classificação do grupo: Del Valle é o terceiro colocado com 5 jogos, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Barcelona ele é o quarto colocado com 5 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sequência bem ruim aí das duas equipes, né? Próximo jogo do Del Valle será contra o Delfim fora de casa, campeonato equatoriano. Barcelona também vai jogar fora de casa contra o Aucas, campeonato equatoriano também. Últimos confrontos entre eles, o Del Valle tem 6 vitórias, são 4 empates e 5 vitórias para o Barcelona. O último jogo agora no mês 4 de 2025, o Barcelona em casa venceu o Del Valle por 1-0 e no mês 3 de 2025 pelo campeonato equatoriano, o Del Valle fora de casa goleou por 4-0 o Barcelona. Bom, aqui como é um confronto regional, né, entre eles, na Libertadores, com certeza há muita rivalidade. O problema aqui é o desempenho das duas equipes, né? Nos últimos 5 jogos, né, apenas uma vitória aí para cada. Tô levando em consideração o Independente Del Valle jogando em casa, mas como se trata de um jogo regional, e a gente pode ver que nos últimos confrontos ali foram bem equilibrados, eu tô indo de Independente Del Valle e Barcelona, um duplo aberto aqui nesse jogo. Jogo 9, Nacional e Atlético Nacional, hein? Grupo da morte aí. Último jogo do Nacional em casa venceu o Defensor por 2-1. Em casa perdeu para o Internacional por 2-0 na Libertadores. E fora de casa venceu o Bahia por 3-1. Já o Atlético Nacional, fora de casa perdeu para o Águilas por 2-1. Em casa venceu o Bahia por 1-0. E outro jogo em casa contra o Llaneros venceu por 2-1, campeonato colombiano. Classificação do grupo: Atlético Nacional é o líder com 5 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. O Nacional ele é o quarto colocado com 5 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo do Nacional será fora de casa contra o Torque, campeonato uruguaio, e o Nacional não tem nada previsto.
Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Nacional, há 3 empates e 2 vitórias para o Atlético Nacional. Último confronto agora no mês 4 de 2025, o Atlético Nacional em casa venceu por 3-0. Antes disso, só em 2021, também pela Libertadores, na casa do Atlético Nacional, empate em 0-0. Bom, o Atlético Nacional vem jogando muita bola, é um time que vem surpreendendo, time muito forte, geralmente quando joga em casa, mas fora de casa também vem aprontando. O Nacional, se eu não me engano, nesse grupo aqui já não tem mais chances, né, de classificação, tá entre Internacional e Bahia. E nessa partida aqui, imaginando que o Atlético Nacional vai jogar tranquilo, né, eu tô indo seco no Atlético Nacional. Jogo 10, Internacional e Bahia. Último jogo aí do Internacional, Copa do Brasil fora de casa venceu o Maracanã por 3-0, em casa empatou com o Mirassol em 1-1 pelo Brasileirão e fora de casa na Libertadores venceu o Nacional por 2-0. O Bahia tá vindo de um triunfo aí na Copa do Brasil por 4-0 no Paysandu, em casa venceu o Vitória por 2-1 e fora de casa perdeu na Libertadores para o Atlético Nacional por 1-0. Classificação do grupo, o Internacional é o segundo colocado com 5 jogos, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Bahia é o terceiro colocado com 5 jogos, tem 7 pontos, 2 triunfos, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Internacional será pelo Brasileirão em casa contra o Fluminense e o Bahia vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, 10 vitórias para o Internacional, 4 empates e 1 triunfo para o Bahia. O último jogo entre eles, no mês 4 de 2025, empate na casa do Bahia em 1-1. E antes disso, em julho de 2024, pelo Brasileirão na casa do Bahia, outro empate em 1-1. Bom, é um jogo, né, que infelizmente um dos dois times aí vai ficar pelo caminho, não vai se classificar para a Libertadores, próxima fase. É um jogo que, para os dois times, é uma final. O primeiro jogo entre eles foi muito emocionante na casa do Bahia. E nessa partida aqui, tô levando muito em consideração o que as duas equipes estão fazendo. Eu tô indo de Internacional e empate. Mas caso você tenha o costume de colocar triplos, essa partida 10 aqui eu colocaria porque o Bahia tem muitas chances aí de ter um triunfo aí na casa do Internacional. Aqui eu tô levando muito em consideração o Internacional jogando em casa e nesse confronto direto entre eles, né, muita vantagem para o Internacional com 10 vitórias e também 4 empates. Jogo 11, Universidade Católica e Vitória. Último jogo aí da Católica, fora de casa perdeu para o Delfim por 1-0. Outro jogo fora de casa na Copa Sul-Americana, empate com Defensa e Justiça em 1-1. E em casa, outro empate com Barcelona em 2-2. O Vitória tá vindo de uma derrota para o Bahia por 2-1, fora de casa. Fora de casa venceu o Cerro Largo por 1-0, Copa Sul-Americana. E em casa venceu o Vasco por 2-1. Classificação do grupo, o Católica é o líder com 5 jogos, tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E o Vitória é o segundo colocado com 5 jogos, tem 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Católica será contra o Cuenca, fora de casa, campeonato equatoriano. E o Vitória também vai jogar fora de casa contra o Corinthians pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo, né? Foi um empate entre eles no mês 4 de 2025 pela Copa Sul-Americana na casa do Vitória. Nesse primeiro jogo entre eles, na casa do Vitória, o Vitória jogou muito mal essa partida, tirando como base o que o Vitória vem jogando, né, no Brasileirão. Acredito ser um jogo muito difícil, né? Vai pegar o líder do grupo. A gente pode ver ali que o Católica não tem derrotas e para essa partida aqui eu tô indo seco no Católica. Jogo 12, Flamengo e Táchira. Último jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2 em casa. Em casa empatou com o Botafogo em 0-0 no Brasileirão e na Libertadores venceu a LDU por 2-0. O Táchira tá vindo de uma vitória campeonato venezuelano por 4-2, fora de casa contra o Carabobo. Em casa venceu o Carabobo por 1-0 e em casa perdeu para o Central Córdoba por 2-1 na Libertadores. Classificação do grupo, Flamengo é o segundo colocado com 5 jogos, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Carabobo, ele é o quarto do grupo com 5 jogos, não tem nenhum ponto, não tem nenhuma vitória, nenhum empate e 5 derrotas. Próximo jogo do Flamengo será em casa contra o Fortaleza e o Táchira não tem nenhum jogo previsto para os próximos dias. Últimos confrontos entre eles, na casa do Táchira, né? O único jogo aí que tem, no mês 4 de 2025, o Flamengo venceu por 1-0. Bom, nessa partida não tem muito o que dizer, o Flamengo é muito forte, principalmente quando joga em casa. Tô indo seco no Flamengo, porque olha os últimos jogos do Táchira na Libertadores. 5 derrotas consecutivas. Se o Flamengo empatar essa partida aqui, pra mim já será uma zebra.
Jogo 13, Palmeiras e Sporting Cristal. O Palmeiras, o seu último jogo foi contra o Ceará, Copa do Brasil, venceu por 3-0. Fora de casa venceu o Bragantino por 2-1 e em casa na Libertadores venceu o Bolívar por 2-0. Sporting Cristal tá vindo de uma derrota fora de casa para o Universitário por 2-0, o Campeonato Peruano. Em casa venceu o Tarma por 2-1 e em casa perdeu para o Cerro Porteño na Libertadores por 1-0. Classificação do grupo, o Palmeiras é o líder com 5 jogos, tem 15 pontos, 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. O Sporting Cristal, ele é o terceiro colocado com 5 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo do Palmeiras será fora de casa contra o Cruzeiro e o Sporting Cristal vai jogar fora de casa também contra o Los Chancas, Campeonato Peruano. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Palmeiras, nenhum empate e 1 vitória para o Sporting Cristal. Último jogo, mês 4 de 2025, o Palmeiras venceu por 3-2 fora de casa e depois só em 2003 uma vitória do Sporting Cristal por 1-0. Bom, outra partida que não tem muito o que dizer, Palmeiras jogando em casa, muito forte, 5 vitórias consecutivas aí na Libertadores. O desempenho do Sporting Cristal ali não é muito bom, né? São 5 jogos, apenas 1 vitória. E aqui também não tem como, eu tô indo seco no Palmeiras. Se acontecer um empate, até é normal, mas uma derrota eu já considero uma zebra também. Jogo 14, Cruzeiro e União Santa Fé. Último jogo aí do Cruzeiro, fora de casa venceu o Vila Nova por 3-0, Copa do Brasil. Em casa, empate com o Atlético Mineiro em 0-0. E outro jogo em casa pela Sul-Americana, venceu o Palestino por 2-1. União Santa Fé tá vindo de uma derrota em casa para o Mushkuna por 1-0, Copa Sul-Americana. Outro jogo em casa perdeu para o Palestino também, Copa Sul-Americana por 2-1. E em casa empatou com o Belgrano, Campeonato Argentino, em 1-1. Classificação do grupo, o Cruzeiro é o terceiro, com 5 jogos tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, e o União Santa Fé é o quarto colocado com 5 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo do Cruzeiro será em casa contra o Palmeiras e o União Santa Fé vai jogar contra o Rosário fora de casa, Copa da Argentina. Últimos confrontos entre eles, apenas esse jogo também no mês 4 de 2025, com a vitória em casa do União Santa Fé por 1-0. Bom, o Cruzeiro ele já está desclassificado da Copa Sul-Americana, União Santa Fé também, é mais um amistoso aí entre eles, só que o Cruzeiro nesses últimos jogos, né, teve uma boa evolução, tá um time bem mais consistente e agora jogando em casa, tô acreditando na vitória do Cruzeiro, pelo menos ali no desempenho, né, tá um pouco melhor que o União Santa Fé, mas eu tô indo seco no Cruzeiro fator casa, né, e por tá jogando bem melhor mesmo essas últimas partidas. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da Loteca 1192. Espero que essas informações aqui ajudem a melhorar aí nos seus palpites. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ajuda muito. Curta, compartilhe, deixa aí nos seus comentários se tiver alguma coisa errada no vídeo, se faltou alguma informação. Fique à vontade para deixar aí porque ajuda muito. Lembrando que aqui no canal tem 2 vídeos falando da Loteca 1191, excelente para você dar aquela refinada no seu palpite. Cuidado no jogo 11 que teve alteração. No primeiro vídeo da Loteca 1192 falando sobre a nova grade, tem uma análise somente desse jogo 11 da Loteca 1191 e é isso. Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!